Gesù parecchie volte, Jesus, várias vezes, soprattutto e sobretudo nel suo congedo em sua agli despedida apostoli, com os parla del apóstolos, mondo. fala do mundo. E qui dice, se il E mondo aqui vi diz: se odia, o mundo vos odeia, sappiate che prima sabei que primeiro di voi ha odiato me. me odiou a mim. Chiaramente parla del odio Claramente fala do ódio che il mondo do mundo, ha avuto con Gesù e avrà con noi. teve com Jesus e terá conosco. E nella preghiera che fa E a oração que faz con i à discepoli mesa alla com cena os chiede al discípulos Padre di non na toglierli ceia, dal pede mondo, ao Pai que não os tire do mundo, ma mas di difenderlo dello que os spirito. defenda do espírito do mundo. Credo che noi possiamo Creio que nós podemos domandarci perguntar-nos qual è lo spirito qual del é o mondo, espírito do mundo. cosa è questa O que é esta mondanità mundanidade, este capace di mundanismo, odiare, di capaz de odiar, de distruggere destruir Jesus i suoi e seus discepoli, discípulos? anzi di Aliás, corromperlo, de corrompê-los di corrompere la Chiesa. e de corromper a igreja. Com'è lo spirito del Como é, mondo? Cosa como é o questo espírito do ci mundo? O farà que é bene este? pensarlo. Seria bem pensar nisso, seria bom pensar nisso. È una proposta di É uma vita, proposta de vida, la mondanità. o mundanismo. Ma qualcuno pensa che Mas alguém mondanità pensa è que o fare mundanismo é festa, fazer vivere nelle festa, viver nas festas. No, Não, não. mondanità O può essere mundanismo questo, ma non pode è ser isto, questo. mas não é isto exatamente. La mondanità è O mundanismo é uma cultura é uma dell'effimero, cultura do efêmero, una cultura uma cultura dell'apparire, do aparecer, del maquillage, da maquiagem. una cultura Uma del cultura oggi sì, do hoje domani sim, no, amanhã não, domani sì amanhã e sim oggi no. e hoje não. E Ha dei valori há valores superficiali, superficiais. una Uma cultura che que não conhece fidelidade, perché cambia, que não sabe o que é fidelidade porque muda segundo as circunstâncias, negocia tudo. Questa è la cultura Esta é a cultura mundana, la cultura a della cultura mondanità. do mundanismo. E Gesù E insiste Jesus insiste di defenderci em con questo, defender-nos e disso prega perché e diz: il Padre reze, a fim de que o di Pai questa cultura e reza a fim de que o Pai mondanità. nos defenda desta cultura do mundanismo. È una cultura É uma cultura del usa e do getta usa secondo e i joga fora convenienti. segundo as conveniências. È una cultura senza É uma fedeltà, cultura sem fidelidade. non ha delle Não radici, tem raízes. ma è un modo di Mas é vivere, um modo de viver. un modo di vivere, É um modo de viver. un modo di vivere di tanti che si Inclusive um dicono modo de cristiani. viver de muitos que se dizem cristãos. São cristãos, mas são mundanos. Gesù nella Jesus, na parábola parábola da semente, do dice che le semeador, preoccupazioni del diz que a mondo, preocupação cioè la do mundo, mondanità, isto é, da affogano mundanidade, do la mundanismo, afogam a palavra de Deus. parola, la lasciano Não a crescere. deixam crescer. E Paolo E Paulo, ai Galati nos dice, Gálatas, voi eravate diz: schiavi vós del mondo, fostes della escravos do mondanità. mundo, da mundanidade. A me sempre colpisce Sempre quando me leggo impressiona, le sempre ultime me impressiona pagine quando del leio as libro últimas del páginas do padre livro do Delibac, Padre Delibat, le meditazioni as sulla meditações sobre a igreja. ultime 3 pagine, As últimas 3 páginas, dove parla proprio onde della fala mondanità justamente da spirituale mundanidade e espiritual. dice che E il diz que peggiore dei o mali pior dos males può que accadere pode alla Chiesa. acontecer à igreja. E non E esagera, não exagera, perché poi porque depois dice qualche diz male alguns sono males terribili, que se são questo è terríveis, peggio. e isto é o pior. La mondanità O spirituale, mundanismo espiritual, porque é uma hermenêutica de vida, é um modo de viver, anche un modo di vivere também il um modo de viver cristianesimo. o cristianismo. E per E para
sobreviver diante da pregação do Evangelho, odeia, mata. Quando se dice dei Quando martiri se fala dos mártires che sono uccisi in odio que alla morreram fede, por ódio à sì, fé, vero, alcuni sim, realmente, era alguns un problema teologico, era l'odio, um problema teológico, non ódio, erano mas não la maggioranza. era a La maioria. maggioranza A è la maioria é mondanità o che mundanismo odia la que fede e odeia a fé uccide, e os mata, come ha fatto con Gesù. como fez com Jesus. È curioso, É curioso la o mondanità, qualcuno mundanismo. può dirmi, Alguém pode dizer-me, ma padre, mas questa è una padre, esta é uma superficialità di vita. superficialidade de vida. Non ingannarci, eh. Não, La mondanità o mundanismo è niente di não é nada de superficiale, ha superficial. delle radici Tem suas raízes profonde, profundas. delle radici Tem profonde. raízes profundas. È camaleonica, É o che camaleão, cambia, que va e muda, vai e vem segundo as circostanze, circunstâncias, ma la mas a sostanza substância é a mesma, è una proposta uma proposta de vida, che entra dappertutto, que entra em anche todos nella os Chiesa. lugares, inclusive na igreja. La mondanità, O la mundanismo, a hermenêutica mundana, il maquillage, o maquiar-se, tutto si trucca tudo se maqueia per essere così. para ser assim. L'Apostolo O Paolo apóstolo Paulo venne ad Atene, vem a Atenas, vai a Atenas è rimasto e colpito ficou impressionado quando vide quando viu nell'Areopago no Areópago tanti tantos monumenti ai monumentos dedicados aos dei. deuses, Lui e ele ha pensato pensou di parlargli. em falar a eles sobre Voi isso. siete un popolo Mas religioso, io vocês vedo, são um povo religioso, vejo isto. mi attira l'attenzione Me quell'altare, impressiona, me chama a atenção aquele altar il Dio ao ignoto. Deus È desconhecido. questo che io conosco, É este vengo que a eu conheço, dirvi. venho dizer a vocês quem é. E começou a pregar o Evangelho. Ma quando arrivò Mas quando chegou alla croce, a la cruz e a resurrezione, ressurreição, si scandalizzarono. se escandalizaram e foram embora. La mondanità O mundanismo c'è una cosa tem che uma coisa que não tolera: scandalo o escândalo da cruz. non lo tollera. Não o tolera. È l'unico, É o único, l'unica a medicina única medicina contra lo spirito contra della o espírito mondanità è Cristo do mundanismo é Cristo, morto morto e e ressuscitado por nós. scandalo Escândalo e stultizia. E per questo, e por isso, quando l'Apostolo Giovanni nella quando prima o apóstolo lettura João, na primeira leitura, prende il tema del mondo, assume o tema do dice, è la mundo vittoria contro e il diz: mondo, é a è la vitória nostra contra o mundo, fede. é a nossa fé. L'unica, la A fede in única, Gesù a única fé em morto Jesus e Cristo, risorto. morto e ressuscitado. E questo non E isto significa não essere significa fanatici. ser fanáticos. Questo non significa Isto não lasciare significa deixar avere dialogo de con ter tutte le diálogo persone, com todas as pessoas, não. ma Mas dalla da convinzione convicção di de fé, fede, dallo do scandalo escândalo della croce, da cruz, dalla da stoltizia di loucura Cristo de Cristo e anche dalla vittoria di e Cristo. também da vitória de Cristo. Questa è la nostra Esta é vittoria, a nossa vitória, diz Giovanni, João, la vostra fede. a vossa fé. Chiediamo allo Spirito Peçamos Santo ao Espírito Santo, questi ultimi nestes últimos giorni, dias, anche nella novena, inclusive na novena, lo Spirito Santo, o ultimi Espírito giorni del tempo Santo, pasquale, la grazia no tempo discernere pascal, a graça de discernir o que é mondanità, mundanismo cosa è e o que é Vangelo, o Evangelho, e non lasciarci e não ingannare, deixar-nos enganar, perché il mondo porque o ci mundo odia. nos odeia. Il mondo O ha mundo odiato Gesù, odiou Jesus e Gesù ha e pregato Jesus perché il Padre rezou ao Pai a fim de que nos defendesse a nós do espírito do mundo.